Olá, meu nome é Luiz Alberto. Eu fui batizado na organização das Testemunhas de Jeová em 1980, num congresso que aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Estes homens faziam parte do corpo governante no tempo que eu fui batizado. Atualmente, todos eles já morreram. Então, hoje, o corpo governante são pessoas totalmente diferentes desse grupo que eu fui batizado em 1980. Na época que eu fui batizado, então o corpo governante ele dava ênfase à questão da geração de 1914 que não passaria. Então esse era o principal assunto que era discutido na congregação, na pregação de casa em casa. A gente sempre enfatizava que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Isso porque, baseado nos cálculos lá de Daniel 4, que fala dos 7 tempos, que eles transformam em 7 anos de 360 dias, né? Que dá 2.520 dias, e transformam cada dia em um ano, então dá 2.520 anos. Começam a contar de 607 a.C., terminando em 1914. Então, baseado nisso, eles diziam que Jesus tinha voltado invisível em 1914 e que em 1919 tinha escolhido os líderes da Torre de Vigia para ser o escravo fiel e discreto. Então, estes homens, eles comandam a sociedade Torre de Vigia. Então, no meu tempo, o ensino era que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Eu estudei no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. E lá era citado o Salmo 90, versículo 10, onde diz que o tempo de vida de uma pessoa é de 70 anos. E se tiver vigor, vai aos 80, mas é com muitas dores, né? Com muito sofrimento, se passar dos 80. Então, baseado nisso, eles diziam que a geração seria de 70 ou 80 anos. Então, como eu fui batizado em 1980, 70 anos completou em 1984. E 80 anos se completaria então em 1994. Só que eu, estudando a Bíblia e a história, eu me convenci de que a interpretação da Torre de Vigia estava errada. Porque eu descobri que Jerusalém tinha sido destruída em 587 e não em 607. E também lendo Daniel 4 com mais atenção, eu observei que ali a profecia se dirigia unicamente a Nabucodonosor. Então aqueles 7 tempos ou 7 anos se cumpriu em Nabucodonosor. Ali não diz que seria um tempo do estabelecimento do reino, de 7 tempos, que daria 2.520 anos. Então essa interpretação da Torre de Vigia é totalmente equivocada. Então, o que acontece? Chegou 94, nada aconteceu. Mas aí eles ainda diziam que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Então passou o século XX e também não aconteceu o fim. Aí depois eles já mudaram esse ensino da geração. Eles diziam que eram os contemporâneos, né? Que tinham observado os acontecimentos de 1914. Mas agora eles dizem que essa geração são dos ungidos, que conheceram, os ungidos que viram o sinal. Eles chamam isso de geração sobreposta, né?
É uma explicação que não tem nenhum fundamento, mas, infelizmente, as Testemunhas de Jeová acreditam nessa interpretação. Agora, atualmente, a Torre de Vigia não dá mais muita ênfase à questão de marcar data para o fim do mundo. Eles não indicam mais uma data para o fim. Então, qual é agora o objetivo da Torre de Vigia? Então, esses novos membros do corpo governante, eles já fizeram várias mudanças depois da morte dos membros do corpo governante do meu tempo. Então, eles já fizeram muitas mudanças. E uma das mudanças que mudou, que realmente trouxe uma reviravolta nos ensinos da Torre de Vigia foi em 2013. Porque no meu tempo era ensinado que o escravo fiel e discreto eram os ungidos, todos os ungidos. Então o escravo fiel e discreto eram todos ungidos. Mas a partir de 2013 eles mudaram. Agora eles dizem que o escravo fiel e discreto são somente aqueles que fazem parte do grupo, do corpo governante. Então somente eles fazem parte do escravo fiel e discreto. Que agora eles mudaram para escravo fiel e prudente. Agora eles dizem escravo fiel e prudente. E fizeram outra mudança. Porque eles diziam que Jesus tinha voltado invisível em 1914. E tinha escolhido então o escravo fiel e discreto e tinha dado a eles os bens do reino. Só que agora eles mudaram. Em 2013 eles mudaram. Agora eles dizem que Jesus só vai designar o escravo depois da grande tribulação, porque a volta de Jesus, na realidade, só vai acontecer depois da grande tribulação. Então, na realidade, Jesus ainda não voltou. Então, a vinda de Jesus para designar o escravo fiel e prudente será depois da grande tribulação. Então, veja a mudança que aconteceu. E qual é a ênfase que a Torre de Vigia está dando hoje? Então, hoje eles dão a ênfase de se pregar o reino e construir salões. Então, veja bem, por que eles estão tão interessados em construir salões? Eu já assisti vários vídeos e já ouvi vários relatos em que a Torre de Vigia está vendendo muitos salões do reino, inclusive salões de assembleia, em vários lugares. E o dinheiro dessas vendas vão todo para a sede mundial, porque os salões do reino ficam todos em nome da sede mundial das Testemunhas de Jeová. Então, quando se vende um salão do reino, o dinheiro vai para lá. E aí o que acontece? Para se fazer outro salão do reino, então os irmãos terão que comprar o terreno, comprar o material e fazer tudo de novo. E colocar de novo tudo no nome da Torre de Vigia. Então, na realidade, a Torre de Vigia hoje está interessada em fazer muitos salões do reino e está vendendo também muitos salões do reino. E o dinheiro é todo mandado lá para a sede mundial. Inclusive, agora eles estão solicitando muitas contribuições, inclusive, eu fiquei sabendo que agora eles estipularam que cada um deve, todo mês, dar um donativo, fixar um donativo e todo mês contribuir. Então veja que eles estão atualmente muito interessados em dinheiro e em construir salões do reino. Agora eles não falam mais muito sobre o fim do mundo. Eles dizem que ninguém sabe o dia e nem a hora. Agora veja bem, isso é o que sempre foi ensinado pelas religiões cristãs que eles chamam de Babilônia. E isso foi o que Jesus disse, que o fim ninguém saberia, o dia e nem a hora. Então quem marcou data
foi a liderança da Torre de Vigia. Marcou o fim para 1914, depois marcou para 1925, depois marcou para 1975 e depois marcou para antes de terminar a geração de 1914. E todas falharam. Então agora eles não marcam mais datas. Eles agora não pregam mais uma data para o fim. Então hoje eles falam somente a respeito da volta de Jesus, que ainda vai acontecer. Eles dizem que está perto, porque os sinais estão se cumprindo, mas agora eles não indicam mais uma data. Então veja bem, a grande mudança que aconteceu. E agora eles dizem que o escravo fiel e prudente é só um membro do corpo governante. Quer dizer que os outros ungidos não fazem parte do escravo fiel e prudente. Então, são muitas as mudanças que aconteceram desde que eu saí dessa organização. Hoje já são mais de 300 mudanças que aconteceram, desde que essa organização foi fundada. Então veja, uma organização que muda tanto de interpretação, de ensino, que já marcou várias datas para o fim, nada aconteceu. Uma organização dessa não merece crédito, não podemos confiar numa organização que já enganou as pessoas em várias ocasiões. Inclusive, com a marcação de datas, ela trouxe prejuízo para muitas pessoas. Como assim? Porque ela incentivou os jovens a não estudar, porque o fim estaria próximo, não vale a pena perder tempo estudando se o fim estaria tão próximo. E também ela prejudicou muitos jovens na questão de emprego, porque muitos tinham empregos bem remunerados e como era dito que o fim estava bem próximo, então muitos deixaram os empregos para se dedicar à pregação. Teve caso de pessoas, de famílias que venderam as casas para dedicar o resto do tempo na pregação. Então veja, foi muito prejuízo que aconteceu. E o pior é que quando uma pessoa descobre os erros dessa organização e sai, essa pessoa passa a ser ostracizada. Passa a ser evitada pela própria família. Então ninguém mais pode conversar com aquela pessoa e se encontrar na rua não pode nem dizer oi. Então é isso que acontece com essa organização. Então hoje ela dá mais ênfase na construção de salões do reino. Porque na hora que eles entendem de vender, eles vendem e ficam com dinheiro. Então não é à toa que hoje essa organização ela é bilionária. Ela tem muito dinheiro e ela armazena esse dinheiro e não ajuda quando um irmão, um membro da organização está com dificuldade. Então muitos passam necessidade nessa organização e mesmo eles tendo tanto dinheiro, eles não ajudam a pessoa nos momentos de dificuldade que elas passam, às vezes por causa de uma doença, às vezes por causa de desemprego e assim por diante. Então, essa organização, ela é uma seita que, além de ter interesse financeiro, é uma seita que tem destruído muitas famílias. E por isso, eu aconselho para que, antes de você resolver entrar nessa seita, pense muito bem, analise, pesquise, para depois não se arrepender. E veja esse vídeo aqui, desse jovem, que ele, no tempo da pandemia, ele tinha saído da organização, mas no tempo da pandemia, ele voltou porque ele achava que o fim estava bem próximo. Então ele começou a escutar notícias de paz e segurança, aquela coisa toda, e ele achava que isso era um dos sinais de que o fim estava bem próximo. E aí ele foi aconselhado pelo irmão mais antigo na organização de não dar tanta ênfase a essa questão de quando seria o fim, mas que ele devia se empenhar em servir a Jeová, em construir salões do reino para a organização. Então veja, a ênfase hoje é pregar para angariar mais membros, porque tendo mais membros vai ter mais dinheiro,
e fazer salão do reino, porque esses salões do reino são feitos com o dinheiro dos irmãos e a mão de obra é de graça. E quando eles querem, eles vendem e esse dinheiro vai todo para a sede mundial. Então veja o que acontece nessa organização. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para outras pessoas. Fico muito grato com a sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima. Eu vi o que estava acontecendo no mundo e vocês me ajudaram a ligar os pontos. A gente só quer ter certeza que você está concentrado na coisa certa. Às vezes, a gente pode se preocupar demais em quando o fim vai chegar. Mas eu tô sendo vigilante. Não foi isso que me ensinaram? Isso é bom. Mas se o fim tá mesmo tão longe, pra que eu vou me esforçar tanto agora? Esse assunto deixa a gente preocupado mesmo. Lembro de uma fase da nossa vida que a gente ficou preocupado demais com quando o fim ia chegar e esquecemos por que servíamos a Jeová. Isso mexeu com o nosso zelo, nossa alegria e com o nosso modo de pensar. A gente não quer que isso aconteça com você. Olha o que devemos fazer. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. A gente não tem como saber quando o fim vai vir. Pode ser amanhã, ou pode demorar um pouco mais. O mais importante é o tipo de pessoa que vamos ser quando o fim chegar. Então, se concentre no seu amor por Jeová, na organização dele e no seu serviço a Jeová. Use a sua animação para servir a Jeová com zelo.